Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta e estudante de Um Curso em Milagres. E esse canal aqui é para a gente estudar juntos. Então, todos os dias a gente tem uma lição de Um Curso em Milagres com os comentários do professor Kenneth Wapnick, um dos maiores professores de Um Curso em Milagres que a gente já teve. Você que é novo no canal e não sabe do que se trata, a gente fala aqui de espiritualidade, unicidade, visão unicista e não dualidade, que é a linguagem de Um Curso em Milagres. É um curso, é um caminho que muitos de nós escolhemos para voltar para casa, para voltar para a consciência do nosso verdadeiro ser. E hoje a gente está na lição 111. Para quem não sabe, são 365 lições num curso em milagres e a gente pratica uma lição por dia. Esse é o propósito desse canal, para a gente estudar juntos. Então, se você está chegando agora e você gosta desses assuntos sobre espiritualidade, despertar espiritual, encontro com o nosso verdadeiro ser, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para que o YouTube te avise a cada aula nova que chegar, tá bem? Sejam muito bem-vindos também todos os meus colegas que estão aqui comigo todos os dias. E eu gostaria de dar uma explicação por que eu não apareci ontem para fazer a lição 111, porque ontem foi o dia da nossa revisão 3 e normalmente a gente faz a revisão das lições anteriores, das 10 lições anteriores e já faz a lição do dia. Gente, ontem eu precisei treinar muito o perdão. Lembram que ontem na revisão o professor Ken falava que Um Curso em Milagres não foi feito para a gente fazer no topo de uma montanha, né? E sim não fugir da nossa sala de aula, que são os nossos relacionamentos aqui, né? Então aconteceu de tudo ontem, né? Antigamente, antes de Um Curso em Milagres, o que eu diria? Nossa, parece que não é para eu fazer mais as lições de Um Curso em Milagres. Tudo está contra mim. Eu não consigo fazer as aulas. Então eu me sentiria vítima de algo fora de mim, fora do meu controle, né? E na verdade algo ficou fora do meu controle, mas hoje a gente já sabe que tudo é projeção da nossa mente. Então a minha mente estava projetando todos aquelas circunstâncias, aquelas situações, aqueles eventos que por final me fizeram desistir de gravar essa aula da lição 111. Gente, de tudo que vocês possam imaginar, tudo. Primeiro as necessidades da filha que eu tinha que correr atrás, depois as minhas próprias necessidades. Aí depois era quando eu ia sentar para fazer a live que eu faço no celular, alguém ligava. Enfim, depois que deixei tudo certo, tudo arrumadinho para sentar aqui, fiz a capa da nova sessão, da nova série de aulas, que sempre depois de cada revisão eu renovo a capa do canal no YouTube. Quando estava tudo certinho, que eu sentei aqui na frente, o vizinho ligou a música numa altura, aquela hora da noite. Eu sentei para fazer, eram acho que 9 horas da noite, foi quando eu consegui parar para vir fazer a lição. O vizinho colocou a música a todo volume, não tinha sequer condições. Aí eu pensei, tudo bem, eu não vou desistir, porque eu me propus, eu fiz um compromisso acima de tudo comigo mesma, com o meu despertar, com a minha jornada de volta para casa, e
assim como eu fiz esse compromisso comigo, eu fiz com vocês, porque todos somos um, já sabemos disso. E fiz esse comprometimento também com Jesus. Depois de toda aquela revisão 3 da aula de ontem, dizendo que o Espírito Santo está disponível, se propôs a tudo isso para o nosso despertar, então que a gente também tem que se disponibilizar para o nosso despertar, fazer a nossa parte, né? E eu pensando nisso, que eu tinha que fazer, peguei toda a minha parafernália, essas luzes e notebook e celular e livro e fui lá para o outro quarto. Cheguei lá no outro quarto, sentei, fui arrumar toda essa parafernália eletrônica, como a gente diz. Não é que quebra meu ring light, que é essa luz aí, que de noite não tem como, não tem luz que dê para fazer uma live, né? Tem que ser com ring light. O ring light quebrou. Gente, assim, claro, eu estava ansiosa, mas eu estava entregando para Jesus aquilo tudo, para que eu pudesse ver o que estava por trás das aparências, sabe? E aí daqui a um pouco eu comecei a rir, não sei se de nervosa, do que era, mas eu pensei, chega, né? Foram tantos episódios um atrás do outro, até que chegou ao ponto de quebrar o meu negócio. Eu pensei, eu não vou mais insistir nisso. Aí eu fui abrir, é muito importante contar isso para vocês. Eu abri o meu WhatsApp e vi um recadinho da minha professora do grupo de estudos, dizendo que ela não poderia fazer nossa aula ontem, porque ela de manhã estava sem voz, e ela até tinha melhorado, mas ela não queria forçar a voz e depois piorar, né? Eu pensei, nossa, que lição de perdão. A minha professora, né? Lembra da revisão de ontem que Jesus disse que a gente tem que saber diferenciar quando que é uma resistência nossa e quando é uma situação que a gente não tem controle? E se a gente não puder fazer a lição, porque é algo fora do nosso controle, a gente se perdoar. Então tá aí a lição, a gente se perdoar. Então quando eu vi a minha professora dizendo que não ia poder fazer a aula porque, né, tava com a voz daquele jeito, eu pensei, nossa, que lição de perdão. Tudo bem, né? Eu fiz a revisão, eu fiz tudo que estava dentro do meu alcance fazer. Eu sei que eu não sou vítima de nada, de alguma maneira pode ser sim o meu ego resistindo, tentando fazer com que eu desista de fazer, né? Isso tudo, do que eu me propus a fazer esse ano aqui pra gente. Mas eu, no fim, fiquei rindo. A minha filha disse assim, mãe, tu tá muito estranha, depois de tudo isso tu tá rindo? Eu disse, mas filha, o que eu vou fazer? Eu tenho que perdoar. E a recém eu tinha feito a revisão 3 falando de tudo isso, né? Que não adianta querer ir pro topo da montanha para ficar sem vizinho que incomode, né? Eu sei que todos os eventos que parecem acontecer lá fora são projeções da minha própria mente, então eu não posso nem dizer que eu sou vítima do vizinho, que eu sou vítima porque o ring light quebrou, que eu sou vítima porque uma amiga ligou, não, é projeção da minha mente. Mas eu decidi me perdoar. E eu espero que vocês me perdoem também por terem ficado sem a lição 111 ontem. Mas hoje a gente vai lá, tá bom? Então, vamos fazer aquela nossa respiração mais profunda e entrar lá para dentro, para nossa mente, para que a gente possa pedir para Jesus nos mostrar a verdade por trás das aparências. E nisso a gente está dizendo para Ele, Jesus, eu estou totalmente entregue, eu te entrego toda a minha honestidade, toda a minha sinceridade, e toda a minha capacidade para aprender o teu curso. A gente entra para dentro da sala de aula com Jesus e o Espírito Santo e a gente deixa o ego de castigo do lado de fora da porta.
E a gente só ouve um professor. O professor de Deus. E a gente vai então revisar a lição 91 e a lição 92. Essa é a lição 111, revisão das lições 91 e 92. E eu vou ler um trechinho da lição, vou voltar aqui no livro e ler um trechinho da lição, porque essas lições são bem curtas, certo? Elas são curtas, mas a gente vai voltar para a gente rever. Lembra da revisão de ontem? Estamos tendo a segunda chance de praticar de verdade essas lições, já que a gente aprendeu muito pouco na vez passada, como afirmou Jesus ontem. E o professor Ken diz que cada uma dessas 10 lições próximas, das 111 a 120, que vão consistir de 2 das 20 anteriores, né? Vai ser da 91 a 110, resume temas importantes que consideramos em discussões anteriores e devemos passar por elas relativamente rápido, mas eu senti de voltar com vocês um pouquinho, só no iniciozinho de cada lição para a gente relembrar. E a lição 91 diz: milagres são vistos na luz. Eu não posso ver na escuridão. Que a luz da santidade e da verdade ilumine a minha mente e me permita ver a inocência interior. E o que Jesus diz no início da lição 91, eu vou ler para vocês aqui, é uma parte bem importante. É importante lembrar que milagres e visão vão necessariamente juntos. E lembrem, a visão é da mente, não é dos olhos do corpo. Isso precisa ser repetido e repetido frequentemente, Jesus nos diz. Essa é uma ideia central no teu novo sistema de pensamento e na percepção que ele produz. O milagre está sempre aqui, o milagre está sempre na nossa mente. A sua presença não é causada pela tua visão. O milagre não é causado pela nossa visão na mente, ele já nos foi dado. E a ausência do milagre também não é resultado do nosso fracasso em ver. Só a tua consciência dos milagres é afetada. Tu os verás na luz, não os verás no escuro. Então para ti a luz é crucial. Enquanto permaneceres na escuridão, o milagre permanece sem ser visto, mas ele está lá, ele só não está sendo visto porque estamos na escuridão do transtorno. Quando a gente está transtornado, a gente está na escuridão. Assim ficas convencido de que ele não está aqui na mente, porque estás no escuro quando estás transtornado. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. E o fracasso em perceber a luz é perceber a escuridão. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. Tu não podes usá-la porque a sua presença é desconhecida para ti. E a aparente realidade da escuridão, faz com que a ideia da luz seja sem significado. E ele diz: os milagres são vistos na luz, os olhos do corpo não percebem a luz. Mas eu não sou um corpo. O que sou eu? E lembram daquelas passagens? Eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza.
Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Milagres são vistos na luz, que eu não fecho os olhos por causa disso. E eu vou repetir mais uma vez, então, a passagem da lição 91, que está dentro da lição 111, que diz: eu não posso ver na escuridão. Que a luz da santidade e da verdade ilumine a minha mente e me permita ver a inocência interior. E nos lembrar que o milagre está na mente. E a gente só pode ver com a visão verdadeira, a visão de Cristo, da mente certa, naquele lugar de paz. E a gente passa então para a lição 92, que diz: milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Lembram que a lição 92 é uma sequência da 91. Eu vejo através da força a dádiva de Deus para mim. A minha fraqueza é a escuridão que a dádiva de Deus dissipa, dando-me a sua força, a força de Deus, para tomar o lugar da fraqueza. A gente falou disso ontem também, né? Fraqueza para o ego é a nossa força que vem de Deus. Para ele tudo é o contrário. E eu vou ler essa passagem então da lição 92 para vocês, que diz: é a força de Deus em ti, que é a luz na qual vês, assim como é com a mente de Deus que pensas. Nós pensamos, os nossos pensamentos verdadeiros pensam com a mente de Deus. A sua força, a força de Deus em nós, nega a tua fraqueza. É a tua fraqueza que vê através dos olhos do corpo e espreita na escuridão para contemplar algo que lhe seja semelhante. O que é semelhante à fraqueza do ego que vê com os olhos do corpo? O pequeno, o fraco, o doentio, o moribundo, o necessitado, o desvalido e o que tem medo, o triste, o pobre, o faminto e o que não tem alegria. Esses são vistos através de olhos que não podem ver e não podem abençoar. A força ignora todas essas coisas, vendo além das aparências. Mantém o seu olhar constante sobre a luz que está além. Ela se une à luz da qual faz parte. Ela vê a si mesma. Ela traz a luz na qual o teu ser, com S maiúsculo, permanece. Na escuridão, percebes um ser que não existe. A força é a verdade sobre ti. A força é a verdade sobre ti. E a fraqueza é um ídolo falsamente venerado e adorado para que a força possa ser dissipada e a escuridão reine onde Deus designou que houvesse luz. A força vem da verdade e brilha com a luz que a sua fonte lhe deu. A fraqueza reflete a escuridão daquele que a fez, o ego. Essa fraqueza é doente e olha para a doença como é com ela mesma, que é como ela mesma. A verdade é um salvador e só pode exercer a vontade em favor da felicidade e da paz para todos. Vamos ver aqui, eu também gostaria de trazer para vocês essa parte do esclarecimento de termos que fala o que são os milagres.
que é o milagre? É um sonho também. Mas olha para todos os aspectos desse sonho e nunca mais questionarás. Olha para o mundo benigno que vês, estendendo-se diante de ti enquanto caminhas com gentileza. Olha para todos os ajudantes ao longo do caminho no qual viajas, alegres na certeza do céu e na segurança da paz. E olha por um instante também para o que deixaste para trás e finalmente superaste. O milagre perdoa. Ontem eu experienciei um milagre na minha mente. Eu me perdoei. O ego condena. Antigamente, antes de um curso em milagres, com certeza me condenaria. Ficaria, eu acho que com tanta vergonha que não apareceria mais no canal para fazer mais nada. Mas, como sempre, quando a gente entra na sala de aula, eu entrego tudo aos propósitos do Espírito Santo. E é Ele que nos conduz nessas aulas, com certeza. Nenhum dos dois precisa ser definido, exceto por isso. O milagre perdoa, o ego condena. No entanto, poderia uma definição ser mais certa ou mais de acordo com o que é a salvação? O problema e a resposta estão juntos aqui. E, tendo-se afinal encontrado, a escolha está clara. Quem escolhe o inferno quando ele é reconhecido? E quem não iria um pouco mais adiante quando lhe foi dado compreender que o caminho é curto e sua meta é o céu? Então, gente, eram essas passagens que eu queria compartilhar com vocês. E finalizando a lição aqui, um comentáriozinho do professor Ken que diz: não podemos realmente ver quando estamos enredados no sistema de pensamento de sombras do ego, mas realmente vemos quando nos voltamos para a verdade. Tal visão reflete a força de Cristo em nós, que espera por nossa decisão de deixarmos de lado a fraqueza do ego. É isso, meus amores. Grande lição de perdão desde ontem que aconteceu comigo. E eu sei que isso funciona assim, porque somos uma mente só. Toda aquela lição de perdão que eu passei ontem, com certeza, atingirá cada um de vocês, para que o perdão verdadeiro seja feito nesse fragmento de cada um de vocês que está aí do outro lado me assistindo. Revejam, eu peço a vocês, revejam a revisão 3 de ontem e pratiquem tudo que Jesus pede ali. Porque em todo aquele momento que eu fiquei transtornada, eu fiquei treinando, eu fiquei indo a Jesus, indo ao Espírito Santo, pedindo para ver a verdade ali, para ver além das aparências, lembrando cada vez que eu sentia que eu tinha vontade de sumir e morar no meio do mato onde não tivesse barulho. Eu falo isso da boca para fora às vezes para, como é que a gente diz, para aliviar um pouco o transtorno, né? Quando a gente diz que quer sumir, que quer morar no meio do mato, né? Longe de tudo e de todos. Mas a gente sabe que nada fora da mente existe. Então, aonde a gente for, a nossa mente vai junto. Na verdade, é a nossa mente que vai se mudar de cidade, morar no meio do mato. E se essa mente está doente, transtornada,
acreditando em ilusões, vai projetar ilusões no meio do mato, numa ilha deserta. Só que, de repente, para levantar cortinas de fumaça e a gente não perceber que tem a ver uma coisa com a outra, vão surgir circunstâncias diferentes, mas todas elas surgem da mesma origem da tríade do ego, de acreditar no pecado, na culpa e no medo. E da resistência ao amor de Jesus. É isso mesmo. Então, essa parte de que um curso em milagres não está ensinando a gente ir para o topo de uma montanha, a gente tem que usar a sala de aula aqui nas nossas atividades diárias para treinar o perdão e também não se culpar quando a gente não consegue fazer a lição. Então, mais uma vez, eu estou aqui sempre buscando estudar e treinar com vocês, também para ficar vigilante, para saber, para identificar quando é o ego que está resistindo ao amor de Jesus, resistindo porque me esqueço de praticar a lição quando deveria praticar, mas ao mesmo tempo também saber quando algo está fora do meu alcance, que eu não fique me culpando, porque justamente o ego vai por todos os lados. Se eu não te pego no esquecimento, eu te pego na culpa, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante no nosso treino. Tá bom, meus amores? Então, coloquemos o propósito do Espírito Santo nos nossos estudos, na nossa jornada de volta para casa. E tudo que tiver ao nosso alcance, faremos para amanhã estarmos juntos outra vez na lição 112. Pratiquem sempre que possível. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.